Você já ouviu falar das angiospermas? Não? Mas eu aposto que você já viu uma por aí. Afinal, elas estão por toda parte, com suas cores, seus aromas, seus sabores. Elas tornam nossas paisagens mais ricas, mais vivas, seja numa caminhada pelo parque, dentro e fora das nossas casas. As frutas, legumes, verduras. A verdade é que não estaríamos aqui se não fossem por elas. Desde o inseto polinizador, passando por mamíferos dispersores, até os grandes carnívoros que se alimentam deles. Hoje vamos falar sobre a diversificação das angiospermas, as plantas com flores e frutos. E tudo começou no Cretáceo há cerca de 100 milhões de anos. Na verdade, a origem das plantas com flores ainda é um assunto nebuloso para os pesquisadores na área. Isso porque o registro fóssil é escasso e pouco informativo. O que se acredita hoje é que a linhagem que deu origem às angiospermas se divergiu do grupo que originou as gimnospermas viventes há pelo menos 300 milhões de anos. Isso nos indica que a origem das angiospermas provavelmente aconteceu bem antes do Cretáceo, mas sua diversificação e início de sua dominância vegetativa aconteceu entre o final do Cretáceo e início do Paleoceno, ou seja, entre 100 e 50 milhões de anos. Pausa aqui no vídeo rapidinha, só para a gente esclarecer alguns dos termos que estamos usando aqui nesse vídeo. Quando nos referimos às gimnospermas viventes, estamos querendo falar daquelas plantas que têm sementes, mas que, diferente das angiospermas, não produzem nem flores, nem frutos, dentre outras características que a gente pode enumerar para diferenciar esses dois grandes grupos. Exemplos de gimnospermas são os pinheiros, as araucárias, os ciprestes, sim, as árvores de Natal, as sequoias. Deu para entender a diferença? Então podemos continuar. Parece difícil de acreditar, mas houve uma época em que as plantas com flores eram uma raridade. Acontece que hoje elas compõem cerca de 90% da diversidade de plantas presentes em quase qualquer vegetação. Mas acredite em mim, foi uma longa história até aqui. Muitos pesquisadores se referem a esse período como Revolução Terrestre do Cretáceo, pois muitas das linhagens de plantas e animais terrestres que conhecemos hoje se originaram e se diversificaram aqui. Por exemplo, o grande domínio dos dinossauros teve seu pico durante o Cretáceo. Mas esse também foi o período que foi palco de sua grande extinção em massa no final desse período. Muitos preferem chamá-lo de Revolução Terrestre das Angiospermas, pois foi durante esse período que elas se diversificaram e se tornaram a presença dominante nas paisagens e vegetações, persistindo até hoje. Grande parte da vida como conhecemos é dependente direta ou indiretamente da existência das angiospermas. Para uns, elas são alimento. Para outros, casa. Um lugar para cuidar de seus filhotes. Mas se você pensa que essa dominação foi coisa rápida, meu amigo, você não podia estar mais enganado. Aqui vão alguns dos passos para a dominação do mundo, segundo elas, as angiospermas. Está anotando tudo, Pink? Passos para a dominação do mundo. Passo 1. Metabolismo mais rápido. É difícil pensar como eram as primeiras plantas com flores, pois além de o registro fóssil ser muito escasso, os fósseis que temos não mostram muitas mudanças graduais. Muito do que temos evidência fossilizada já aparece muito com as características das angiospermas atuais. Apesar disso, podemos dizer que houve esse aumento metabólico e na eficiência de trocas gasosas, pois nas primeiras angiospermas que temos evidências, a densidade de venação presente em suas folhas era parecida com as presentes nas das gimnospermas atualmente. A venação é o nome que damos a esses vasinhos presentes nas folhas, sabe? Se você já segurou uma folha na mão, você deve ter percebido que elas têm vários risquinhos, certo? Então, é por esses risquinhos que na verdade são vasos condutores que acontece a circulação da planta, certo?
Acontece que essa densidade aumentou muito, o que indica um melhor sistema de circulação. Além disso, a quantidade de estômatos, que são estruturas presentes nas folhas para as trocas gasosas, também aumentou muito em relação ao registro fóssil. Como seu sistema condutor era mais eficaz, com folhas de nervuras reticuladas e mais estômatos, elas foram capazes de respirar, transpirar e aproveitar mais a fotossíntese, o que acabou fazendo com que mais CO2 fosse retirado da atmosfera e ficasse armazenado sob a forma de açúcares e carbono na planta. Com menos CO2 disponível no ar, o clima se tornou mais ameno, com quedas de temperatura que naquela época eram bem mais elevadas do que as que conhecemos hoje. Além disso, devido à maior transpiração, houve uma grande liberação de água e oxigênio no ar. Com isso, o ciclo da água na época também foi alterado. O que aconteceu foi que as grandes florestas de angiospermas se tornaram fontes de umidade, justamente por suas incríveis capacidades de transpiração. Inclusive, isso é observado nas grandes florestas tropicais atuais, sendo essa gigantesca liberação de água para a atmosfera conhecida como rios voadores. Você sabia? Sendo um dos maiores rios voadores o presente da Amazônia. Acabou que as grandes florestas não são o pulmão do mundo, como muitos pensam. Na verdade, elas poderiam ser consideradas os umidificadores do mundo. Aos riniteiros como eu, de nada. Passo 2. Revolucione os modos reprodutivos. Além do metabolismo mais acelerado, talvez o fator crucial na sua estabilização como linhagem de plantas terrestres dominantes tenha sido suas novidades evolutivas relacionadas à reprodução. A característica reprodutiva mais marcante que nelas afloraram foram as flores, os frutos e o desenvolvimento de um tecido nutritivo conhecido como endosperma para seus embriões apenas após a fertilização ter ocorrido de verdade, diferente do que acontece com os gimnospermas, por exemplo, em que o tecido responsável por nutrir o embrião se desenvolve antes mesmo da planta ter sido fertilizada, ou seja, elas gastam uma baita energia sem ter a certeza que os óvulos vão ser sequer fertilizados. Um risco danado, mas que também funciona. Outro grande investimento das plantas com flores foi no tamanho de seus frutos, que cresceu significativamente, o que permitiu a expansão de animais comedores de frutos, que muitas vezes são responsáveis pela dispersão de suas sementes. Se reproduzir rápido foi uma importante vantagem evolutiva para elas se espalharem, pois no mesmo período as outras plantas viventes eram bem mais lerdinhas para se reproduzir, às vezes demorando anos para terem um único episódio reprodutivo. E falando em reprodução, as plantas são seres estáticos, fixos nos seus cantos. É de se imaginar que namorar, bem, não seja uma opção para elas, certo? Mas então como elas se reproduzem? Bem, diferentes linhagens de plantas desenvolveram diferentes estratégias para deixar seus descendentes, e todas elas são eficientes de acordo com as suas necessidades. Tanto é que, apesar de serem a maioria, as plantas com flores não são nem as mais antigas nem as únicas linhagens de plantas que surgiram. Mas no caso das angiospermas, a ação dos animais teve muito a ver com seu grande sucesso e domínio atual. Passo 3. Tem uma ajudinha especial. Muitos animais como abelhas, borboletas, morcegos e aves desenvolveram uma relação antiga com essas plantinhas tão especiais. Esse relacionamento é conhecido como polinização. Há registro fóssil de que esse tipo de relação entre as plantas e os animais já acontecia há bons milhões de anos, antes do que supomos que seja a origem das plantas com flores. Na verdade, muitos desses animais já polinizavam outras plantas com sementes, como as gimnospermas. E ainda hoje, cerca de 40% das gimnospermas são polinizadas por insetos, uma relação bem antiga. O que está em discussão em estudos científicos atuais é tentarmos compreender como aconteceu esse relacionamento de longa data entre animais e plantas, partindo de linhagens de insetos que polinizavam gimnospermas e cujas linhagens chegaram aos dias atuais, passando por quais linhagens de insetos polinizavam gimnospermas no passado remoto que passaram a polinizar plantas com flores e chegando à linhagem de insetos que divergiram mais recentemente e sempre polinizaram angiospermas, como é o caso da família das abelhas e dos besouros de flores. A verdade é que, independente de como essa relação começou, é que ela aumentou muito a eficiência reprodutiva auxiliando na movimentação de pólen de uma planta da mesma espécie para outra. Essa coevolução é tão evidente que muitas flores têm um formato adaptado para o animal que as poliniza. Você já reparou que as flores de beija-flor mais procuram são as mais finas e compridas? Ou que muitas vezes as flores têm desenhos que parecem apontar para o centro dela, que acaba guiando insetos?
Pois é, exatamente essa íntima relação entre as plantas e os animais que impulsionam ainda mais a dispersão de angiospermas e possivelmente também desempenham um papel fundamental para a irradiação dos insetos. Os animais e as plantas se moldaram juntos para que isso acontecesse. Passo 4. Esteja aberto à diversidade e à mudança. Como mostramos, as angiospermas têm uma capacidade muito grande de se adaptar a novos ambientes. A anatomia delas permite que essas plantas produzam energia muito mais rápido do que as outras linhagens, ajudando elas a aumentarem a riqueza e diversidade entre grupos. Mas será que nas florestas tropicais que tem bastante biodiversidade, essa diversidade das espécies pode ter alguma relação com a grande diversidade de angiospermas? As angiospermas dão oportunidades para a instauração de uma floresta única, com estruturas e plantas diversas. Por isso, animais polinizadores como as abelhas, os herbívoros como capivaras, também se dão muito bem nesses ambientes ricos em biodiversidade. Cada espécie costuma ter um lugar onde se alimenta, se desenvolve e se reproduz, e chamamos este lugar de habitat. Diversas espécies de insetos têm as angiospermas como seu habitat, dependendo muito dessas plantas para sobreviver. Desse modo, as angiospermas podem mudar a dispersão dessas espécies que utilizam de habitat, o que acaba favorecendo uma grande diversificação desses animais, como aranhas, lagartos, pássaros e até mesmo alguns mamíferos. Mas o quanto a biodiversidade moderna depende das angiospermas? Nos dias de hoje, existem pelo menos 300 mil espécies de angiospermas no mundo. Essa grande evolução e diversidade delas tem um efeito gigante da nossa biodiversidade. Você sabia que mais de 78% dos insetos no mundo dependem em parte ou totalmente das angiospermas para sobreviver, sendo que a evolução dessas espécies está muito relacionada com a diversidade das angiospermas. Esses insetos usam das plantas como seu habitat, onde alguns podem se camuflar, se alimentar e até caçar. Assim, se a diversidade de angiospermas for grande, a diversidade desses insetos tende a ser grande também. Além dos insetos, os fungos também usam das angiospermas como seu habitat, e por isso existe uma grande diversidade de fungos que são associados a essas plantas. Parece que essas plantas sabem uma ou duas coisas sobre como conquistar o mundo, não é mesmo? O que acha da próxima vez que encontrar uma árvore ou uma flor pelo caminho, deixar ela viver tranquilamente? Talvez dê um pouco de água para ela, afinal elas merecem e estão aqui há muito tempo. Não arranque-a do solo ou a incomode. Não, nada disso. Ela pode representar todo um universo para alguns seres, que assim como nós, precisam dela para sobreviver.